Graças a Deus, é com alegria que cumprimentamos a todos nessa noite com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos neste momento onde estamos transmitindo este culto. Já temos entoado louvores e hinos ao Senhor, já temos orado a Deus e agora eu quero convidar você, quero ter a sua mente, o seu coração cativos, atenciosos ao momento da palavra do Senhor, nesta noite, que traz por título, Jovem, e o seu tempo com Deus, conforme Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 35, conforme vocês podem ver aqui atrás. Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 35. Marcos 1:35. Logo após ler Marcos 1:35, quero também ler a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo número 1, versículo 6 ao 9. Vamos ler Marcos, capítulo número 1, versículo 35, que diz assim: E, levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Repetindo. E, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Agora, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 6 ao 9, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O tema proposto, e eu quero fazer uma conexão entre o andar com Deus, o ter tempo com Deus, para com Deus, e também o meu chamado diante de Deus. Quando nós descobrimos, ou quando nós somos levados a entender qual seja o propósito de Deus para as nossas vidas, um chamado específico, um serviço específico, a comunhão em meio à igreja, ao povo de Deus, nós então somos levados a mergulhar ainda mais neste relacionamento para com o nosso Deus. O primeiro texto lido, ele nos traz uma verdade que talvez hoje nos leve a um choque de realidades. Quando o autor diz que Jesus, ainda bem cedo, ele se levanta e ainda estava escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Qual tem sido o nosso tempo para com Deus? E aí você vai perguntar, mas irmão, como eu terei tempo com Deus? Como eu terei
tempo para Deus. Alguns entram pelo caminho e dizem: eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho muitas atividades para dar conta e eu não tenho tempo, meu tempo é muito curto. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Ao amanhecer, ao acordar, não saia de casa sem ao menos passar 5 minutos na presença de Deus através da oração. Como eu posso passar tempo com Deus? Através da oração, através de louvores que eu entoo a Deus quando eu estou somente eu e Ele, através da leitura da palavra do Senhor. Pastor Estevão Ângelo de Souza, saudosa memória, pioneiro das Assembleias de Deus, quando ele presidia o campo de São Luís do Maranhão, e algumas vezes alguns obreiros questionavam ele o porquê que ele, já em uma idade já avançada, ele acordava muito cedo, e ele dizia: eu preciso orar a Deus, eu preciso entregar o meu dia a Deus, eu preciso ter tempo para com Deus, para que no decorrer de todo o meu dia eu possa ser movido, direcionado, inspirado a realizar a sua obra aqui na terra. O fato, irmãos, é que temos priorizado tantas coisas essas que não somam no nosso relacionamento para com Deus. Deus, Ele nos chamou para um relacionamento íntimo, um relacionamento individual, um relacionamento profundo. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer que estava orando no versículo 9 pelos irmãos crescerem no conhecimento de Deus. Mas qual o propósito de crescer no conhecimento de Deus? Para viver como dignos do Senhor. 2, agradando a Deus em tudo. 3, frutificando em toda boa obra. E 4, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu te pergunto, como está o teu tempo com Deus? Para termos tempo com Deus, é necessário fazermos escolha, é necessário tomarmos decisão, é necessário abrir mão de outras coisas. Às vezes, para você acordar cedo, e eu falo de causa própria, eu tenho desafios em acordar muito cedo, 4h30, 5 horas da manhã. Mas existe um livro aí afora que ele fala sobre a força do hábito, que quando conseguimos repetir algumas atividades por algumas vezes, isso pode tornar a ser um hábito em nossas vidas. Mas para eu acordar cedo e ter um tempo com Deus, e aqui eu não quero que você entenda que seja uma regra, que você entenda que seja algo que obrigatoriamente você precisa seguir. Mas para eu acordar cedo, eu preciso dormir mais cedo. E às vezes as tecnologias, as mídias, algumas atividades que no decorrer do dia na correria, elas ficam em stand-by e parece só conseguirem ser resolvidas naqueles minutos antes de dormir, quando pegamos o celular e começamos então a responder algumas pessoas. Mas eu quero te chamar essa noite para mergulhar neste texto. Eu te convido essa noite para entender que não existe nenhuma outra forma melhor do que amanhecer o dia, iniciar o seu dia entregando tudo ao Senhor. Entrega a Ele o teu dia, entrega a Ele a tua semana, entrega a Ele o teu trabalho. Dobre os seus joelhos a cada manhã. Não saia de casa sem antes falar com Deus, não somente para pedir, não somente para apresentar situações difíceis, mas para dizer a Ele: Senhor, opera em mim o teu propósito. Interessante que de todas as coisas que a Bíblia nos manda buscar, uma das coisas que é mais repetitiva na Bíblia Sagrada
é buscar a Deus. O próprio profeta Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Outros termos como buscai a paz. Mas o que a Bíblia, em todo o seu contexto, nos leva a buscar as coisas do alto, as coisas espirituais e, acima de tudo, buscar a presença de Deus, a face de Deus, buscar ao Senhor. Quando nós então passamos tempo com Deus, quando nós então durante o nosso dia, no início e durante o dia, selecionamos momentos, nem que seja de 2, 3 minutos, e conseguimos ali de uma forma tranquila, fechar os nossos olhos e apresentar o nosso momento, o nosso coração, a nossa família, pedir graça a Deus, pedir orientação a Ele. Sabe por quê? Porque quanto mais relacionados estivermos com Deus, mais entendedores nos faremos daquilo que o Senhor tem planejado em nossas vidas. Muitas pessoas se perdem nessa caminhada afora porque estão caminhando sozinhas, porque querem caminhar sozinhas, porque insistem em caminhar sozinhos, quando nós temos um divino companheiro que caminha conosco, um divino companheiro que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos nos relacionar com Deus. E todas as vezes que eu leio um texto, e quando eu vejo uma conexão em buscar a Deus e o ser jovem, me vem várias coisas na mente. Para a glória de Deus, irmãos, este ano, junho, a irmã Runari e eu, a minha esposa, iremos completar 8 anos de casados. Eu entreguei minha vida a Jesus no início da minha pré-adolescência. Praticamente toda a minha adolescência e juventude eu vivi na casa do Senhor. E quando o apóstolo Paulo diz que os jovens cuidem nas coisas do Senhor, e os casados, o homem agradar a sua esposa e a mulher agradar o seu esposo, eu quero dizer uma coisa: eu entendo perfeitamente o que é isso. Quando um homem assume a responsabilidade do casamento, do lar, da família, de ser pai, de ser marido, de ser amigo, provedor, de ser conselheiro, de ser sacerdote, as circunstâncias mudam. É por isso que você, meu jovem que me assiste essa noite, é por isso você, jovem como a Desma, jovem AD Piripiri como a Desma, você jovem que nos assiste em Piripiri ou em quaisquer que sejam as regiões, entregue tua juventude ao Senhor. Não fique até tarde na madrugada assistindo séries, filmes que em nada acrescentam no seu relacionamento para com Deus, mas entregue a sua vida a Ele. Hoje pela manhã eu estava conversando com os meninos aqui na roda dos esclarecedores, e eu dizia que quando eu era jovem para adolescente, nós brincávamos, e essa expressão usada de onde eu vim, lá no Maranhão, nós tirávamos pareia para quem memorizasse mais versículos. Aí todo final de semana a gente ia citar os versículos. Eu procurava versículo pequeno. Jesus chorou, João 35, e disse Jó 3:2, ia lá em Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Alguns desses versículos ficaram na mente. Eu lembro que Deus me deu um amigo no ensino médio, eu era jovem, no 2º para o 3º ano do ensino médio, Diego, lá no São Luís do Maranhão, em uma escola de rede privada. O Diego, servo do Senhor, e eu também. Todo intervalo eu escolhia ficar na sala e ler minha Bíblia. E eu levei essa prática para a faculdade. Porque, irmãos, hoje o negócio está bom, mas na época da faculdade, do colégio, eu não tinha aquele troquinho para todo dia estar lanchando. Então, como eu não ia para o pátio só para ver os outros comendo, eu ficava na sala e eu lia a Bíblia. Eu lembro que no ano de 2006 eu tirei uma pareia com o Diego para ver quem finalizava a Bíblia, quem lia mais rápido. Eu confesso que o Diego ganhou. Mas eu concluí a leitura da Bíblia. E conversávamos, empregávamos o nosso tempo ao Senhor.
tudo com decência e ordem, tudo no equilíbrio. Porque você vai procurar o meu boletim, jovem, desde quando eu estudei no prézinho, fundamental, o ginásio e o médio, nos meus documentos, você não vai ver uma nota vermelha. Mas se você um dia tiver a oportunidade de sentar comigo, na varanda lá de casa ou em outro lugar, nós iremos conversar de várias coisas que o Senhor me deu a oportunidade de viver enquanto eu era jovem, enquanto eu tinha uma mocidade, enquanto a minha única obrigação era para com meus pais, meus estudos e para com Deus. Eu costumo dizer muito que adolescente é para orar e buscar Deus e estudar. E existem muitos adolescentes empregando seu tempo com coisas que não vão acrescentar. E o jovem já está no processo de construção da mente, e ele precisa agora focar qual seja o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que Paulo, meus irmãos, escrevendo ao irmão Timóteo, na segunda epístola, no capítulo de número 1, irmã, eu sou jovem, mas um jovem casado, cheio de obrigações, compromissos sociais, acadêmicos, financeiros, no lar. Mas um jovem, ele não vai dormir pensando na parcela do carro. Ele não vai deitar-se pensando na saúde e apresentando a saúde da esposa e dos filhos. E a própria Bíblia diz que o jovem cuide em fazer as coisas de Deus, e o casado a agradar o esposo ou a esposa. Ei, querido irmão, quando eu olho para esse tema relacionamento com Deus e mocidade e juventude, eu me lembro de Timóteo. Sabe por quê? Porque Timóteo era tímido. Timóteo, em alguns momentos da vida, ele se via incapacitado de exercer o ministério que Deus o havia chamado, de exercer o chamado que ele havia recebido através da imposição das mãos dos presbíteros da igreja naquela região. E o apóstolo Paulo, por algumas vezes, escreve a ele encorajando-o a persistir. Ei, quando você então mergulhar neste relacionamento com Deus, quando você durante o seu dia priorizar tempo com Deus, você então começará a deslumbrar qual seja de fato o propósito de Deus para a tua vida. Eu creio, irmão, que todo cristão é chamado e vocacionado por Deus para um serviço no corpo. Eu creio que todo cristão é chamado e vocacionado por Deus para uma obra no corpo, seja intercessão, seja visitação, seja a ministração da palavra, seja o louvor, seja o serviço, quaisquer que sejam as áreas. Eu creio que todo crente chamado para a salvação, ele é também chamado para o serviço no corpo de Cristo, e ele contribui com o que ele tem. Mas nós só poderemos viver a plenitude disso se nós entendermos qual seja o plano dele específico para mim. Porque Deus tem uma chamada universal, Deus chama um povo, Deus chama uma igreja para a salvação, mas Ele chama indivíduos para propósitos específicos. Ei, sabe qual é a distância do propósito de Deus para a tua vida? Chama-se o tempo que você emprega no seu relacionamento para com Deus. Eu me lembro, e até hoje eu faço isso, que quando eu ia orar, eu acho tão lindo, irmãos, quando Deus se instrumentaliza do pregador, da pregadora, e ele no momento de glória e de mistério diz: o Senhor me revela nessa hora. E realmente revelação, não estou falando de marmota, de revelatura, de coisa imposta, encenada, não. Estou falando da revelação sobrenatural do Espírito Santo. E aí Deus então começa a revelar, começa a tratar, começa a falar. E eu comecei a buscar o Senhor em minha juventude, só isso. Senhor, quando eu for pregar,
Quando eu for ministrar a tua palavra, Deus, que quando eu estiver pregando, Senhor, me dê aquelas revelações, que eu fale a tua palavra, o povo possa sentir a tua presença, Senhor. Assim como Moisés levava o povo à tua presença, eu quero levar o povo à tua presença. Mas para isso, irmãos, é necessário gastar tempo com Deus. E eu digo uma coisa: eu sou filho, fruto de círculo de oração. Lá em casa, o primeiro a entregar a vida a Jesus fui eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã e alguns tios depois. E eu me lembro que quando minha mãe ainda não era crente, Deus levantou várias mulheres do círculo de oração do Jardim Alvorada, em São Luís do Maranhão, na área 16 de trabalhos pastorais, para orarem por mim. Interessante é que eu estudava pela manhã, entrava na escola às 7 horas, saía 1h30, chegava em casa, eu cuidava de alguma atividade rápida que tinha para fazer, porque 3h30 tinha ciclo de oração. Eu não sei se eu vou acertar a sequência, mas segunda-feira eu ia para o círculo de oração no Coabiano 2. Terça-feira era o círculo de oração na subsede Jardim Alvorada. Quarta-feira era círculo de oração na congregação no Quatrac 2. Quinta-feira era círculo de oração na Trize dela. E sexta-feira era círculo de oração no Parque Aurora. E eu me lembro uma vez que eu cheguei no Quatrac 2. Entrei, irmãos, eu não dava um microfone, a oportunidade, eu não falava 3 minutos. Era novinho, não falava quase nada. Mas Deus foi desenvolvendo o dom dele na minha vida no ciclo de oração. Eu chegava, ajoelhava, dobrava os meus joelhos e ouvia as irmãs: meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoe as senhoras, as crianças, abençoe a juventude da tua igreja. Aí as irmãzinhas ali, 7, 11, 13, 17 irmãs, orando com o joelho ali. A irmã Zé, maguinho, né? Eu era bem maguinho, adolescente. Chegava lá, quando eu chegava arrastando o pé, uma levantava, a que estava orando. Quando eu dobrava meus joelhos, depois que ela falava: abençoa a mocidade da tua igreja, ela direcionava a oração para mim: abençoa o irmão José, Senhor, este jovem adolescente que está aqui, Senhor, poderia estar em tantos outros lugares, mas está aqui. Prepara, eu lembro como se fosse ontem, prepara o futuro dele, livra das Dalilas e Jezabéis, Senhor, livra do homem mau, da mulher perversa, do homem sanguinário. Oração de irmã de oração. E eu me sentia tão abraçado. E eu, por muito tempo, eu dizia: Deus levantou mulheres de Deus, homens de Deus, mães na fé, para chorarem por mim, enquanto eu chorava pela salvação, clamava pela ação de Deus na salvação da minha família. E assim eu prossegui toda a minha juventude. Hoje, irmão, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu trabalho de manhã e tarde como supervisor comercial e à noite como professor. Nem se eu quisesse eu teria o tempo de estar todo dia em uma igreja, em um círculo de oração. Sabe por quê? Porque eu sou casado, eu sou pai, eu tenho obrigações para com minha família, para com aqueles que dependem de mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque nós só podemos viver essa plenitude de Deus, jovem, em nossas vidas. Queridos jovens que estão aqui, 3, 4 cantores, tudo é cantor, 5 cantores. O jovem dom que está ali, nós só podemos viver essa plenitude se nós mergulharmos neste relacionamento. Quanto mais entregarmos das nossas vidas para Deus, mais teremos de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, que é a segunda e última parte desta reflexão, Paulo foi preso 2 vezes. Primeira prisão, ele foi como um preso político, como cidadão romano. Então ele tinha o direito de alugar uma casa e ficar em prisão domiciliar. Mas anos depois, em meio, algum tempo depois da confusão em que Nero toca fogo em Roma e disse que eram os cristãos, Paulo toma conhecimento no ano de 68,
pega Lucas e após a primeira prisão dele, ele vai para Roma, e lá na região, nas margens do rio Tibre, perto da ilha de Tiberina, a história diz que o apóstolo Paulo tem um intento, ele tem a intenção de ajudar os irmãos de Roma, porque eles estavam sendo massacrados, perseguidos. Alguns soldados então chegam, prendem o apóstolo Paulo, acusando-o de chefiar, liderar a seita cristã que estava bagunçando com tudo. Após isso, meus irmãos, ter acontecido, Paulo ele faz sua primeira defesa. O apóstolo Paulo tem êxito nessa primeira defesa, mas no outono de 67, no mesmo ano, foi agendada uma segunda audiência, interrogatória, e a sentença foi decretada: Paulo iria morrer. E ele morreu com a cabeça decepada com um único golpe de espada. Esse é o contexto em que esta carta escrita a Timóteo, essa segunda, foi escrita. E qual foi o propósito? Encorajar Timóteo a enfrentar os desafios que estavam surgindo internamente e aqueles que estavam vindo de fora. E o que me chama a atenção de todo este contexto é: desperta o dom de Deus que há em ti. Não desista, meu irmão. As pressões da vida, os sofrimentos, o cansaço do dia a dia no serviço, até mesmo da igreja, podem levar-nos a pensar que aquilo que estamos fazendo é em vão. Mas não é. A Bíblia diz que nenhum trabalho no Senhor, ele é vão. Desperta o dom de Deus que há em ti. Deus te deu um dom, mas o dom de Deus, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser desenvolvido. Deus não é mágico, irmãos. A vida cristã, o evangelho não é mágica, não é piscar de olhos, não é daqui para ali, não é sim e não, mas é um processo de transformação. E este processo ele leva tempo, esse processo ele requer de nós dedicação e tempo. É por isso que o apóstolo Paulo gosta muito de trazer exemplos como aquele que esteja correndo, um maratonista, ou em outras vezes ele compara o processo da sua vida cristã como um bom soldado que se alista, não se embaraça com as coisas dessa vida. O apóstolo está dizendo: foco, objetivo. E aí você vai dizer: mas irmão José, como eu posso organizar meu tempo com Deus? Como eu posso despertar o dom de Deus na minha vida? A primeira coisa é prioridade. Priorize seu tempo para com Deus. Eu não sei a hora que você acorda, não sei se 4, se 5, se 7, se 8 da manhã, eu não sei. Mas não importa a hora que você acorde, tente acordar. Eu ouvi um zum aqui meio-dia, mas não, por favor, esse horário é demais. Mas tente acordar meia hora antes, 20 minutos antes. Dobre os seus joelhos e fale com Ele. Comece com 3 minutos, 5 minutos. Daqui uns dias você está passando aí 30, 40, 1 hora ajoelhado diante de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu ficava maravilhado quando eu ouvia as irmãs dizendo: essa manhã o Espírito de Deus me despertou para clamar por fulano. E eu comecei a clamar a Deus às 4 da manhã. E eu vi, amados irmãos e irmãs, o dia brilhando. Eu dizendo: meu Deus, quando eu vou chegar nesse nível de passar 2 horas falando contigo, de orar 2 horas contigo, Senhor? Irmãos, e não é que o dia chegou. Eu era jovem. Eu comecei um propósito de Deus de todo dia na hora do almoço. Quando eu chegava da faculdade, ainda não trabalhava, orava a Deus. O meu irmão Juliano e meu primo Antônio Neto, às vezes ficavam tirando onda, porque eu entrava dentro do quarto, mas eu fechava a porta e eu botava o som bem alto.
E eu clamava mesmo, eu chorava, irmão Lucas e irmão Lucas, que tem 2 Lucas aqui. Eu chorava, meninas. Chorava, que as lágrimas se misturavam com, catarro, a baba. E clamava a Deus e gritava. Quando eu me espantava, o Espírito Santo me enchia dele e eu começava a falar em mistério. Quando eu ia ver, eu já tinha passado 1 hora ali só clamando, orando. Aí tinha a hora que quando eu saí, o menino disse: eu pensei que hoje tu ia subir. Eu pensei que hoje tu ia subir. Disse: rapaz, vocês oraram comigo, vocês estão tirando da minha cara. Sempre existirão aqueles, mesmo com brincadeira. Mas olhe, não abra mão do seu tempo com Deus. Hoje em dia, sabe qual é o lugar que Deus mais se revela para mim? Sabe qual é o lugar que eu tenho mais tempo com Deus? É dentro do carro. É dentro do carro. Porque no carro a Nicole, a mãe dela está botando ela para dormir. Aí tem hora que ela diz assim: eu quero papai, eu quero o papai, eu quero o meu papai. E aí com a Nicole do meu lado, eu não posso estar gritando. Eu não posso clamar como eu gosto de clamar: Deus! No carro, irmão, eu boto som alto. Às vezes eu vou para Teresina levar mel lá, mercadoria, que eu vendo mel. E às vezes eu vou, estou ouvindo um louvor, quando eu me espanto, Deus me visita com tanta graça que eu tenho que botar o carro no acostamento. Aí eu passo um tempinho ali chorando, glorificando ao meu Deus. Quantas vezes Deus ministrou palavras da Bíblia que eu já tinha lido várias vezes. Sabe por quê? Porque quando nós dedicamos tempo com Deus, jovem, o dom dele é despertado em nossas vidas. Quando nós dedicamos tempo com Deus, a nossa timidez cai fora, o nosso medo é desfeito. Nós somos empoderados pela graça maravilhosa de Deus. Mas para isso é necessário despertar o dom de Deus na sua vida. Quando nós estamos próximos dele, quando nós dividimos o nosso coração com Deus, quando nós entregamos a nossa vida a ele, em situações que parecem ser problemáticas, adversas, até aí nós conseguimos entender o agir do nosso amigo. Talvez o que eu vou falar tenha um toque de romantismo, mas todas as vezes que eu leio esse texto, eu não consigo olhar somente como um olhar de interpretação do texto, puro e simples. Mas quando Lázaro adoece e chega a morrer, a Bíblia diz que a distância de Jesus era de poucos estádios. Ou seja, se Jesus caminhasse bem, na metade de um dia ele chegava lá. Chegava lá. Mas ele demorou 3 dias. Agora imagina, meu filho, minha filha, você precisar de uma resposta de Deus para 3 dias e ele te responder no 4º dia, depois de morto. Mas quando eu leio esse texto, sabe o que vem à minha mente? Jesus dizendo: aquela doença não é para a morte, é para a glória do meu Pai. E eu consegui então entender o complemento do que Cristo estava dizendo. E Lázaro, ele é meu amigo, ele vai entender qual seja esse propósito. Quando nós entregamos tempo a Deus, quando nós despertamos o dom de Deus em nossas vidas, os dias ruins, os dias difíceis podem até chegar na nossa vida. Quando eu quebrei esse fêmur esquerdo, e quando eu recebi a notícia que eu ia passar 12 meses afastado do meu trabalho, e no mínimo 4 meses de cadeira de roda, eu chorei igual uma criança querendo leite. Chorei um choro de desespero. Mas com poucos dias, eu refleti que minha vida sempre pertencia ao Senhor e sempre pertencerá, e que Ele teria um propósito naquilo. Então, Jesus é meu amigo, Ele sabe o porquê eu estou hoje aqui e prossegui vivendo. E o Senhor me deu vários lindos momentos nesse período que eu fiquei afastado do trabalho, em recuperação de saúde. Ei, Jesus quer ser teu amigo. Jesus quer de você não algo, eu não gosto, dê algo para Deus, não, dê tudo que você é,
tudo que você representa, entregue para Deus. Eu não gosto desse negócio que ele fica fazendo assim. Entrega tudo para Deus. Não entrega somente o coração nem a mente, mas entregue toda a tua vida para Jesus. Ele te dá uma nova esperança, meu irmão. Ele pode te curar de qualquer tipo de dor. Ele pode restaurar a tua vida, não importa como ela esteja. Ele pode te revestir de poder. Ele pode colocar em teus pés um novo calçado. Ele pode revelar qual seja o propósito que Ele tem para você aqui na terra. Deus conta contigo, jovem. Deus conta contigo, jovem, para fazer a obra dEle aqui na terra. Ele conta contigo não porque Ele precise, mas porque Ele ama ver a glória dEle sendo manifesta em sua vida. Ele ama ver a glória dEle inundando o meu ser e de mim jorrando rios de águas vivas. Não perca tempo, não desperdice seu tempo com coisas que não glorifiquem a Deus. Leia a Bíblia, creia na Bíblia. Leia a Bíblia, como diz a célebre frase: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Ore ao Senhor. A oração, ela é uma estrada de mão dupla. Quando você estiver orando, em muitos momentos, cale um pouco e tente ouvir Deus falando no profundo do teu espírito. Cale um pouco e então perceba que o Espírito de Deus testificará no teu espírito as maravilhosas bênçãos de Deus para a tua vida que a Bíblia já nos revela. Ei, querido, entoe hinos de louvor ao Senhor. Assim, nesse seu tempo a sós com Deus, você irá crescer espiritualmente. Você irá mergulhar cada vez mais no oceano das águas do Espírito. E então, despertando o dom de Deus que há em ti. Eu oro por ti nessa hora. Eu rogo a Deus pela tua vida nesta hora. Deus terá misericórdia da tua vida, irmã Fátima Nascimento. Deus terá misericórdia da tua família. Mas para isso, entregue tempo para Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós entregamos tempo para Ele, não somente crescemos na graça, no conhecimento, não somente somos cheios de graça e de poder, mas somos consolados, somos abraçados, somos renovados, somos encorajados a enfrentar os desafios que se colocam na nossa vida todos os dias. Vença na oração, meu irmão. Vença na oração, minha irmã. Em nome de Jesus, tenha a prática de falar com Deus. Se você não tiver um lugar público ou privado que você possa ali se debruçar, mas vez por outra, ligue o seu entendimento. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você. Uma vez chegaram para um célebre pregador e disseram para ele: fulano de tal, você ora quanto tempo por dia? E aí quem perguntou esperava ele dizer: eu oro 6 horas, eu oro 12 horas por dia, meus joelhos estão calejados, parecendo um joelho de camelo. Você não ora mais do que 1 hora. O quê? Como? Eu não oro mais do que 1 hora. E quando ele ia tendo um pensamento contrário, ele continua: mas também não passo mais do que 1 hora sem falar com o meu Deus. Cresci ouvindo meus pastores
que Deus colocou para pastorear minha vida, dizendo: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Poder para resistir, poder para triunfar, poder para desbaratar o inferno, poder para alcançar vidas para Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar por todos vocês que estão pedindo oração neste momento. Ei, eu creio no poder do nosso Deus. Hoje pela manhã, no belíssimo trabalho da Roda dos Esclarecedores, meditávamos sobre essa grandeza de Deus. No capítulo 1 de Efésios, entendemos que somos o povo mais rico do mundo, espiritualmente falando. E somos, espiritualmente falando, o povo mais poderoso do mundo. Ei, o soberano poder de Deus pode atuar na tua vida. Mas para isso, você precisa entregar sua vida a Jesus. Mas para isso, você precisa aceitá-lo como Senhor da vida e Salvador da tua alma. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: porque aos irmãos em Éfeso, fugiu à memória o texto, quando ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deixe que o poder salvífico de Cristo opere em sua vida. Aceite-o. Colossenses 2:2, os universitários estão me ajudando. Obrigado, apóstolo. Irmão Adonias. Ei, querida, eu quero orar por você, irmã. Vou orar pelo Petrônio, irmã Leide. Estou pedindo ajuda aqui aos universitários para me ajudar na referência. Deus, eu quero ministrar nesta hora, na autoridade do nome de Jesus, uma bênção específica sobre a vida do Petrônio, filho da irmã Leide Ferreira Silva. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu me dirijo à vida deste jovem. Rogo a Ti, ao Teu Espírito Santo, que toque nele agora, que o capacite de uma maneira soberana, e assim, Senhor, possa abrir porta dos céus, portas da terra sobre a vida dele. Que ele possa ser alcançado, Senhor, e entender que não existe outro Deus além de Ti. Irmã Leide, receba em um nome de Jesus, pelo seu filho, por sua família, esta bênção. Deus, em um nome de Jesus de Nazaré, eu quero te rogar uma bênção, em um nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que nos assistem nessa hora. Senhor, eu quero orar pelo teu filho, que nessa hora diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, este coração que se disponibiliza a ser usado com poder e glória, visita ele agora em nome de Jesus, o capacitando de uma forma sobrenatural. Senhor, adorna com os dons espirituais a tua igreja, a tua mocidade, os obreiros. Adorna com dons espirituais o teu povo, enchendo-nos, Senhor, de poder e glória. Poder para alcançar, poder para pregoar, poder, meu Deus, para testemunhar da soberana, Deus, do teu soberano propósito e agir. Olhe pela irmã Manu Meirelles, Senhor, e a família dela. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal contra a vida dela. Eu repreendo todo o mal contra a vida desta família. Senhor, guarda, cuida, livra. Revela-te a esta família, Senhor. Tira do meio tudo aquilo que não visa com a tua santidade. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que me escutam nessa hora. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão nos vendo nessa hora. E também oro por aqueles que ainda irão ouvir posteriormente. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu ministro sobre a vida deles
um despertamento espiritual. Eu ministro sobre a vida do meu irmão e da minha irmã um despertamento espiritual. Senhor, põe uma sede, põe um desejo em buscar a Tua presença, através da oração, da leitura da Tua palavra e de louvores entoados ao Teu nome. Capacita, Senhor, a irmã Jaqueline Santos, derrama sobre ela uma unção maravilhosa para ela fazer a Tua obra, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu sei que aqui nessa terra existe um povo, eu sei que aqui neste mundo existe uma igreja, Senhor, cheia do Teu Espírito Santo, um povo que não se dobra, um povo que não se sujeita, um povo que procura sempre um tempo para estar contigo, mas que às vezes, Senhor, esse povo é alvejado, é bombardeado, meu Deus, é perseguido. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Os dias são difíceis, Senhor, tem misericórdia de nós, a Tua igreja. Envolve-nos no Teu amor. Nesses dias de isolamento, Senhor, muitas vidas estão vivendo, muitas famílias, problemas, dilemas, desafios, mas na autoridade do nome de Jesus. Alai coura mandei avá, aioresou e cai neriole canjoremi. Em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a Tua paz nesta família. Eu ministro a Tua paz sobre a cidade de Piripiri. Senhor, pela unção que repousa sobre mim nesta hora, eu ministro a Tua paz sobre esta nação, o Brasil. Eu ministro a Tua paz sobre o coração de cada obreiro, de cada pastor que esteja vivenciando problemas, ó Deus, que estejam vivenciando desafios para pastorear em tempos de crise como estamos vivendo. Cremos em Ti, Senhor. Cremos que não importa o que aconteça, o que nós estamos enfrentando, cremos, Senhor, cremos que o Senhor está regendo as nações com vara de ferro. Nós cremos que Tu és soberano, nós cremos que Tu estás acima de tudo e de todos, Senhor. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança não está em governos humanos, a nossa esperança está na morte de Cristo no Calvário, em Sua ressurreição, em nome de Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, receba esta palavra, em nome de Jesus, receba esta paz, em nome de Jesus, creia que quando depositamos tempo com Deus, o Senhor nos envolve, nos restaura, ministra paz, ministra consolo. Ele nos faz ter ânimo em meio a dias difíceis. Desperta o dom de Deus que é em ti. Essa crise não pode apagar o dom de Deus na tua vida. Este isolamento não pode apagar o dom de Deus na tua vida. Após este culto, pegue o seu celular, mande uma mensagem de encorajamento para alguém, ligue para alguém, utilize da internet, das conexões, de lives, faça videoconferência, ore com alguém, chore com alguém, não sofra só, em nome de Jesus, amém.